dia, gente. Pronto para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar aquilo que nós conhecemos por vozes verbais. O que seriam essas vozes do verbo? Tá? Bem, vamos lá agora ver o que são essas vozes verbais. Vozes verbais, elas indicam como a maneira que o sujeito está se relacionando com o verbo, ou seja, se o sujeito pratica ou sofre a ação do verbo, ou seja, se o sujeito é agente ou paciente. Então, quando eu digo o vento agitava as águas, o sujeito está bem claro que é o vento. No caso aqui, ele está praticando uma ação. Que ação é essa? Agitar as águas. Já na segunda oração, as águas eram agitadas pelo vento, o sujeito aqui já mudou, já deixou de ser o vento e passou a ser as águas. Nesse caso aqui, o sujeito é paciente, ou seja, ele está sofrendo uma ação, certo? Que nesse caso aqui, na primeira, quem pratica a ação é o sujeito ativo, e na segunda oração, quem pratica a ação é o agente da passiva. Então, vamos estudar mais profundamente sobre isso. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é a classificação. As vozes verbais, elas vão se classificar em voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, e voz passiva. Voz passiva, ela pode ser subclassificada em analítica e sintética. E vamos ter ainda a voz reflexiva, certo? Então, nós vamos ver cada uma dessas vozes separadamente. Vamos lá. Bom, voz ativa. Eu vou chamar de voz ativa um verbo que está na voz ativa quando o sujeito é agente, ou seja, ele pratica a ação expressa pelo verbo. Ou seja, voz ativa é quando o sujeito está praticando uma ação, certo? No caso da oração. Quando eu digo o caçador abateu a ave, o que foi que o caçador fez? Abateu a ave. Ou seja, ele praticou uma ação. Quem foi que praticou a ação? O caçador. Já na segunda oração, os pais educam os filhos. Então, quem é que está fazendo algo aqui? Nesse caso, os pais. E o que é esse algo que eles estão fazendo? Educam os filhos, eles estão educando seus filhos. Então, nesses dois exemplos aqui, nós temos o que nós chamamos de voz ativa. É quando o sujeito ele é agente, ou seja, o sujeito está praticando a ação. Na primeira oração, o sujeito é o caçador. Na segunda oração, o sujeito, os pais. Então, os dois sujeitos aqui estão praticando. Voz passiva. Quando eu chamo de voz passiva, quando o sujeito ele sofre a ação. No caso aqui, ele não pratica, ele está sofrendo, por isso que ele é passivo, ele está parado na dele. Alguém veio e fez, certo? Exemplo, os trabalhos foram apresentados pelos alunos. Então, o trabalho está lá. Será que o trabalho se fez sozinho? Não, ele sofreu a ação de ser feita. Quem é que fez a ação, no caso aqui, o trabalho? Os alunos. Então, o sujeito, os trabalhos, aqui ele é passivo, ele não fez nada. Quem fez algo foi os alunos, no caso, o agente da passiva. Na outra oração, os filhos são educados pelos pais. Os filhos, o sujeito continuou na dele lá. Eles não fizeram nada. Quem fez algo foram os pais. No caso, o agente da passiva. Os filhos só sofreram a ação de ser educado. Por isso que aqui se chama voz passiva. Aqui nós temos um exemplo de voz passiva. Ok? Vamos para a próxima. Bom, agora nós vamos estudar o primeiro tipo de voz passiva, que seria aquela voz passiva analítica. Lembrando que voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, certo? Vamos lá. Bem, vamos lá. Voz passiva analítica. Ela vai ser formada pelos dois verbos. O verbo ser ou estar, mais um verbo principal que vai estar no particípio. Ou seja, eu tenho o verbo ser ou estar que vem flexionado, conjugado, mais um outro verbo que vai ser o verbo principal que vai estar no particípio. O que é particípio? São aqueles verbos terminados em ado, ada, ido, ida, ito, ita. Lembram? Falar, falado, dizer, dito, certo? Então, no primeiro exemplo,
o homem é afligido pela doença. Então, nós temos o sujeito, o homem, onde você pode perceber que ele não está fazendo nada, simplesmente ele está sofrendo a ação. Que ação é essa? De ser afligido pela doença, ou seja, ele está sofrendo por alguma doença. Então, aí nós temos o verbo ser, mais o verbo afligir no particípio. A criança era conduzida pelo pai. A criança fez algo? Não. Quem fez foi o pai. Qual foi o ato que o pai fez? De conduzir a criança, de levar a criança. Então, aqui, o sujeito, a criança, é um sujeito passivo. Então, aqui nós temos uma voz passiva analítica. Ah, professor, por que é analítica mesmo? Porque ela é formada pelo verbo ser, no caso, era, mais o verbo conduzir no particípio, que seria conduzida. Então, aqui era conduzida, nós temos essa formação que geralmente aparece na voz passiva analítica. Verbo ser, mais outro verbo principal no particípio. As ruas serão enfeitadas. As ruas vão se enfeitar sozinhas? Não, é alguém que vai enfeitar a rua. No caso aqui, as ruas, ela é o sujeito passivo, ou seja, tem o verbo ser, mais o verbo enfeitar também no particípio. E o último exemplo, seriam abertas novas escolas. As escolas vão abrir sozinha? Também não vão. Alguém vai praticar essa ação de abrir a escola. No caso, eu tenho o verbo ser mais o verbo abrir também no particípio. Certo? Seriam abertas. Ok? Vamos lá. A criança era conduzida pelo pai. Lembra do exemplo lá? Então, a criança não fez nada. A criança aqui simplesmente foi conduzida. Alguém pegou a criança e levou para algum local ou ensinou algo. No caso aqui, a criança é o sujeito, ela sofreu a ação. E quem praticou a ação foi o pai. No caso aqui, pelo pai, é o agente da passiva. Ou seja, é aquela pessoa que pratica a ação quando o sujeito sofre. Bom, se eu tenho um sujeito sofrendo a ação, a criança, quem praticou essa ação com a criança? No caso aqui, os pais. Então, pelos pais é o que nós chamamos de agente da passiva. Entendido? Observação. Na passiva analítica, o verbo pode vir acompanhado de um agente, que é chamado um agente da passiva, como eu falei lá nos pelos pais. Exemplo, o Egito é fertilizado pelas enchentes do Nilo. Ou seja, o Egito fez alguma coisa? Não, ele sofreu uma ação de ser fertilizado. E quem é que pratica essa ação de fertilizar? As enchentes do Nilo. Então, pelas enchentes do Nilo, nós iríamos classificar como agente da passiva, porque é aquela pessoa que está praticando a ação na voz passiva analítica. Outro exemplo, a estrada era percorrida por linhas de ônibus. Quem é o sujeito? A estrada. Ela está fazendo algo? Não, ela está sofrendo a ação. Que ação é essa? De ser percorrida. Quem é que percorre essa ação? As linhas dos ônibus. Então, por linha dos ônibus, nós vamos classificar como agente da passiva, que é aquele sujeito ativo, sujeito não, é aquele ser ativo que pratica a ação para o sujeito paciente. No caso aqui, a estrada, ela é paciente, não está fazendo nada, ela está sofrendo a ação feita pelas linhas de ônibus. Então, mais uma vez, por linhas de ônibus, nós vamos classificar como agente da passiva, que é quem pratica a ação na voz passiva analítica. Vamos em frente. Laranjas eram vendidas pelos feirantes. Quem pratica a ação aqui? Os feirantes. Quem é que vendia? Os feirantes. Então, a laranja ela era vendida, então ela sofreu a ação. No caso, laranja é o sujeito da oração, no caso ele é um sujeito paciente, porque ele sofre a ação, e pelos feirantes seria o agente da passiva, que é aquela pessoa, aquele ser que pratica a ação na voz passiva analítica. Menos frequente, pode-se exprimir a passiva com outros verbos auxiliares, certo? Outros, não frequentemente, algumas vezes. Exemplo,
A aldeia estava isolada pelas águas, certo? Então, aqui eu tenho o verbo estar, certo? Nós já vimos antes, mais o verbo isolar no particípio. Então, as aldeias estavam isoladas pelas águas. A aldeia não fez ação alguma. Quem praticou a ação aqui foram as águas. Então, pelas águas, agente da passiva. A aldeia, sujeito paciente. Próximo. A noiva vinha acompanhada pelo pai. Ou seja, aqui nós podemos ver claramente que nós temos outros verbos acompanhando. Que verbo é esse? Verbo vir. Então, aqui eu tenho o verbo vir conjugado, mais o verbo acompanhar no particípio. Preso e escoltado pelos guardas. No caso aqui, eu tenho o verbo ir, mais o verbo escoltar no particípio. Então, por isso que lá no começo fala que geralmente, frequentemente, é o verbo ser mais estar. Mas em alguns momentos podem aparecer outros verbos, certo? Conjugado, flexionado. Mas o segundo verbo, no caso principal, ele vai aparecer sempre no particípio. Então, aqui, o preso é o sujeito paciente que está sofrendo a ação do agente da passiva, que no caso aqui é pelos guardas. Ok? Vamos em frente. A noiva vinha acompanhada pelo pai. Então, é a noiva que está fazendo algo ou é o pai que está fazendo algo? No caso aqui, é o pai que está acompanhando a noiva, é o pai que está levando a noiva. Então, a noiva, ela está só ao lado de quem pratica a ação, que é acompanhar. Então, no caso aqui, a noiva é o sujeito paciente e pelo pai nós iríamos classificar como agente da passiva, que é aquela pessoa que pratica a ação na voz passiva. Entenderam? Passiva sintética. Agora vamos falar de passiva sintética. Lembra que sintetizar é diminuir. Então, a gente vai ver que enquanto na analítica nós temos dois verbos, a sintética vai ser diferente. Vamos lá. Sintética, formada por um verbo transitivo direto, ou seja, aqueles verbos que pedem complemento sem preposição, ou verbo transitivo direto e indireto, ou seja, aquele verbo que pede dois complementos, tanto um objeto direto quanto um objeto indireto, ou seja, um verbo sem preposição e outro com preposição, certo? Mas sempre esses verbos vão ser acompanhados de um pronome se, nesse caso é um pronome apassivador. Por que aqui o se é chamado de apassivador? Porque ele transforma a oração numa oração passiva, na voz passiva. Vamos dar um exemplo para entender melhor. Contaram-se histórias estranhas, certo? Então aqui a história fez algo? Não. Alguém contou essa história, certo? A história aqui ela é só mero objeto. Quem conta, conta algo. Contaram o quê? Histórias estranhas. Então, aqui você tem o verbo contar, que é um verbo transitivo direto, acompanhado do pronome apassivador se. Então, contaram-se histórias estranhas. Aqui nós temos uma voz verbal classificada como voz passiva sintética. Lembra do sintetizar, diminuir? Lá na analítica eram dois verbos. Aqui não, aqui é só um, já diminuiu. É um verbo mais o pronome se. Entendeu? Vamos aprimorar mais. Bom, quando a gente estava estudando o tipo de sujeito, nós vimos lá um tal de sujeito indeterminado. Lembram? Que é aquele sujeito que aparece também usando esse pronome se. Então, qual é a diferença entre o se que causa o sujeito, torna o sujeito indeterminado, e o se que funciona como um pronome apassivador? Então, há diferenças. Vamos ver essas diferenças agora para não confundir entre sujeito indeterminado ou voz passiva analítica. Vamos lá. Bem, vamos agora ver a diferença entre pronome apassivador e isso indeterminação do sujeito. Olhando assim, se pode ser qualquer um. Então, vamos entender a diferença. Primeiro, para ser apassivador, vamos estudar agora só o apassivador.
ele tem que aparecer com o verbo transitivo direto, ou seja, verbo que pede complemento sem preposição, ou verbo transitivo direto e indireto, que é isso, que pede dois complementos, um sem preposição e outro com preposição. Ele só vai ocorrer na voz passiva sintética, nunca na analítica. Mas você vai poder transformar depois essa oração numa passiva analítica, certo? E como esse verbo concorda sempre com o sujeito, ou ele vai estar na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Ou seja, se o sujeito for singular, verbo na terceira pessoa do singular. Se o sujeito for plural, verbo na terceira pessoa do plural. Vamos ver agora o se do índice de indeterminação do sujeito. Primeiro, ele vai aparecer com o verbo intransitivo, que é isso, verbo que não pede complemento. Então, a oração pode morrer no verbo, que não tem problema algum. Ou ainda, verbo transitivo indireto, que pede complemento, mas esse complemento obrigatoriamente tem que ter preposição, certo? A oração não se transforma em passiva analítica. Então, quando você tem um sujeito indeterminado, eu não posso transformar essa oração numa passiva analítica. O sujeito não vai aparecer expresso, ou seja, nunca tem um sujeito expresso. Por mais que você tente identificar, não vai dar uma certeza de quem é esse sujeito, tá ok? E o verbo vai aparecer sempre na terceira pessoa do singular, ok? Vamos em frente. Bom, vamos ver agora alguns exemplos desse pronome apassivador. Vê-se um bicho. Então, aqui eu tenho um verbo ver. Nós podemos perceber que o verbo ver ele é transitivo direto, ou seja, ele pede um complemento sem preposição. O que foi que ele viu? Um bicho. Certo? Então, vê-se um bicho. Eu posso transformar na voz passiva analítica? Posso. Eu posso muito bem dizer um bicho foi visto. Foi um bicho é visto. Como o exemplo aqui embaixo. O verbo está concordando com o sujeito, ou seja, o sujeito está no singular, terceira pessoa, verbo na terceira pessoa do singular. Também. Certo? Então aqui nós temos exemplos de pronome apassivador. Vamos agora para o índice de indeterminação do sujeito. Bom, podemos ver aqui o exemplo. Dorme-se muito aqui. Vamos lá. Primeira coisa, verbo dormir. Qual é a transitividade do verbo dormir? Podemos perceber que quem dorme, dorme. Certo? Não precisa eu dar um complemento. Simplesmente aqui, o verbo dormir, ele é um verbo intransitivo. Então, ele é um verbo intransitivo, certo? Se você perceber, eu não posso passar para analítica, passiva analítica, eu não posso dizer alguém dormiu bastante aqui, não tem como, dorme-se muito aqui, certo? Não, você não sabe quem dormiu, ou seja, não tem um sujeito expresso, certo? E o verbo dormir está na terceira pessoa do singular. Ou seja, aqui em dorme-se muito aqui, eu tenho o se como índice de indeterminação do sujeito. É diferente do pronome apassivador que aparece na voz passiva. Ok? Vamos adiante. A próxima voz que nós vamos ver agora é a voz reflexiva. Certo? E lembrar de reflexo. O que é o reflexo? É você se ver no espelho, se ver em algo. Por isso que se chama voz reflexiva. Por quê? Porque o sujeito tanto pratica quanto pode sofrer uma ação. Então, quando eu me refiro à voz reflexiva, estou me referindo àqueles tipos de orações onde o sujeito pratica a ação e ele sofre a ação feita por ele mesmo. Exemplo, sacrifiquei-me por ele. Quem praticou a ação de se sacrificar? Eu, no caso. E quem foi que sofreu a ação de sacrifício? Ele também. Então, aqui, o eu, no caso, eu sacrifiquei-me por ele, tanto praticou quanto sofreu essa ação, a ação de sacrificar-se. No outro exemplo, os pais contemplam-se nos filhos, ou seja, quando os pais olham para os filhos, eles se veem, certo? Então, por isso que aqui eu tenho voz reflexiva. É quando o sujeito pratica a ação de contemplar e ele, no caso de olhar-se, e ele se vê ali no filho.
Então, ele tanto olha como ele está se vendo. Por isso, voz reflexiva. Vamos ver mais um pouquinho. A menina penteou-se. Então, exemplo clássico. Quem praticou a ação? A menina. Qual foi a ação que ela praticou? De pentear-se. E quem sofreu a ação que ela praticou? Ela mesma. Então, por isso, em a menina penteou-se, nós temos voz reflexiva, porque a menina tanto praticou quanto sofreu essa ação. Ok? Conversão da voz ativa na passiva. Então, como é que eu faço para pegar a voz, uma oração na voz ativa e transformar na voz passiva sem mudar esse significado, o sentido, certo? Então, eu tenho Gutenberg inventou a imprensa. Sujeito Gutenberg. Foi que ele sofreu ou praticou a ação? Ele praticou a ação. Qual foi a ação que ele praticou? De inventar a imprensa. No entanto, eu posso pegar essa mesma oração na voz ativa e posso passar para a voz passiva. Como foi que ficou? No caso, a imprensa foi inventada por Gutenberg. Então, aqui nós temos uma voz ativa que passou a ser voz passiva. Que tipo de voz passiva? Analítica ou sintética? Bom, analítica eu tenho dois verbos, sintética eu tenho só um. Então, aqui eu tenho o verbo ser mais o verbo inventar no particípio. Então, eu tenho dois verbos. Então, voz passiva analítica. Entenderam? Então, eu simplesmente inverti. O que era sujeito em uma oração passou a ser agente da passiva e o que era, no caso, um objeto passou a ser o sujeito paciente, ou seja, o sujeito que não pratica a ação, certo? Estamos entendidos? Bem, aqui nós chegamos ao fim da nossa matéria, que seria a voz do verbo, vozes verbais, certo? Então, para praticar um pouco, eu vou deixar um exercício para vocês, certo? É um exercício do PL, lembrando, PL, Português Linguagem. Vocês vão fazer as atividades da página 70 até a página 72, ou seja, atividade do PL, da página 70 até a página 72, questões 1 a 8. Entenderam? Atividade PL 70 a 72. A gente faz, vai fazendo, alguma dúvida. Depois, quando voltarmos às aulas, a gente tira essas dúvidas. É só ir anotando na atividade qual foi a dúvida que teve. E assim que retornarmos à sala, nós tiramos todas as dúvidas. Certo? Então, tchau, até a próxima aula.